Oi, boa noite, pessoal. A gente está começando aqui mais um Evangelho no Lar, pela Associação Espírita Fé e Caridade. Boa noite, todo mundo. Estou aguardando aqui a chegada da Júlia, a minha parceira desses Evangelhos todas as semanas. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Gládia. Oi, Iris. Oi, Ju, boa noite. Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo graças a Deus. Oi, Rinaldo, boa noite. Pessoal, a Júlia comentou comigo que ela tá hoje novamente no mesmo lugar que ela estava semana passada e que a internet talvez, né? Vamos ver, vamos torcer que nada aconteça, que a internet fique ótima e estável durante todo o nosso encontro. Por enquanto tá ótimo, tô te vendo, te ouvindo super bem. É para funcionar direitinho dessa vez, mas vamos ver. Então tá, legal. Gente, boa noite então a todos. Hoje a gente tem um tema bem importante, né, para esse momento, principalmente do mundo que a gente passa. Então eu vou pedir para a Júlia fazer a prece de abertura. A gente segue a rotina, né, do Evangelho no Lar, como todos fazemos em casa. O Gilvan está aqui, comentou, né, no nosso Instagram que ele faz também o Evangelho nesse horário. Então sabe que é, né, do roteiro básico já. A gente começa pela prece, depois a gente faz a leitura do Evangelho, faz depois alguns comentários, né, breves e encerra novamente com a prece. Então, Júlia, eu vou pedir que você faça a prece de abertura e na sequência eu já faço a leitura. Para iniciar, então, amigos, este momento de auxílio da espiritualidade amiga, vamos agradecer a Jesus, nosso amigo, que console nossos corações, nossos desânimos, nossas tristezas e que nos dê força, fé, coragem para prosseguir no caminho do bem, no caminho do amor que Ele nos exemplificou. Que possamos, neste momento, manter em nossos pensamentos nossos entes mais amados, que já se encontram no plano espiritual. Que toda a nossa gratidão pelo convívio que tivemos com Ele enquanto encarnados possam chegar até eles em forma de flores, pensamentos, abraços, e que eles se sintam muito amados. Agradecemos então mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, juntos, em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos no item 21 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e nós chegamos à leitura que tem como título Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura, que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia providência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me,
A morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É o morrendo da desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminhos e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e, se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Boa noite, pessoal, que vem chegando. A gente fez a leitura, então, do item 21 do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da perda de pessoas amadas, as mortes prematuras. Antes da gente... Eu queria começar, Ju, com licença, vou fazer alguns comentários e eu já passo para ti. As mortes prematuras, na visão da doutrina espírita, compreendem alguns tipos de desencarne, entre eles o desencarne de crianças e de adolescentes jovens, né? Também são classificados como mortes prematuras os suicídios, tanto voluntários quanto involuntários, os abortos, tanto os abortos provocados quanto aqueles não provocados, e tem mais uma classificação também de morte prematura que me fugiu agora. Daqui a pouco vem. Então, no texto fala bastante a respeito da morte de crianças, né? Do desencarne de crianças e jovens. Primeiro, eu queria trazer como é que o texto começa, né? Ele traz a nossa, né? O Sanson, ele traz a nossa visão, a percepção que a gente tem sobre a morte. Percepção humana, percepção materialista, percepção, né, da nossa vida corriqueira, digamos assim. Então ele traz essa questão do ponto de vista, de como é que a gente encara, né? Então ele fala frases assim, a morte ceifa, né, fatalidade do destino, a questão Deus não é justo, né? A questão da utilidade, né? Esse conceito da utilidade, que a gente acha que a gente coloca a vida, né, humana dentro desse conceito de utilidade. Então quem é útil, quem já não mais é útil, né? Isso é muito
tá arriscado a gente olhar a vida dessa forma, né? Ele fala dessa visão estreita, né? Assim que ele coloca, a visão estreita. E dentro, né, desse grande ponto de vista, tá por trás a compreensão da justiça divina, que é o que ele nos desperta, né, a refletir a respeito. Então, vamos refletir a respeito da justiça divina. Na justiça divina, né, esse ponto de vista precisa mudar. A gente não pode olhar a morte sob esse aspecto limitado, né, apenas da nossa existência corpórea, desse momento, né, perante toda a eternidade, esses poucos segundos que a gente passa encarnado na Terra, né, em uma existência. Então, ele nos convida a enxergar de outro jeito, né, o terra-terra da vida, né, ele coloca assim, a gente tem que nos elevar acima desse terra-terra. Então, ele coloca assim, o bem, muitas vezes, está onde os julgais ver o mal. Então, começa por aí. Tudo tem sua razão de ser. Eu frisei 4 frases que ele traz. O bem está acima do mal, né? O que a gente vê como mal pode ser bem. Tudo tem sua razão de ser, é a segunda. A alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo, é a quarta, é a terceira. E a quarta é, se pedirdes a Deus que os abençoe, aqueles que já partiram, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Então, dessas 4 lições, né, que eu sublinhei aqui do texto, eu queria comentar rapidinho a respeito da visão da doutrina espírita sobre a morte, né? Que é a morte mais triste que os espíritos nos trazem, isso lá no Livro dos Espíritos, né, é a morte da nossa fé e da nossa esperança. Essas são realmente as mortes que a gente tem que procurar evitar, né, a todo custo. A gente tem que procurar, né, se nutrir de muita fé, muita esperança na justiça divina, para que a gente possa encarar a vida como ela é. E a vida como ela é a vida sempre, né? A vida, ela é, uma vez que a gente é criado, para sempre, né? Não dá para dizer a palavra eterna, porque eterno significa não ter começo. A gente teve um começo, né? Mas a gente é imortal, não tem fim. E a gente tem eu lendo esse texto, assim, eu pensei muito sobre esse ponto de vista, né? Ele traz essa provocação do ponto de vista. E a gente é muito materialista, a gente se envolve na matéria, na encarnação, e a gente tende a ter uma noção de que as coisas são como a gente as encontra naquele momento. A gente enxerga a fotografia e acha que a gente tem as pessoas na nossa vida. E a gente cria laços de apego, né? A gente confunde amor com apego. E aí a gente acha que as pessoas estão na nossa vida para sempre, né? As pessoas que estão na nossa vida, a gente não consegue conceber um mundo que é diferente do que ele é hoje. Mas, olhando o filme e não a foto, as pessoas que estão na nossa vida hoje entraram na nossa vida em algum momento. Em algum momento elas também irão se despedir. Brevemente, mas irão se despedir. Elas não entraram na nossa vida ao acaso? Já havia algum laço anterior. Elas não vão se despedir para sempre. O laço vai seguir existindo. Então é importante a gente ter esse ponto de vista de que a vida é transitória, de que a fotografia que a gente enxerga hoje não é o filme inteiro. E por que esse pensamento me conforta, Júlia? Porque eu penso que, olhando dessa forma, eu consigo ser grata às pessoas que estão na minha vida hoje, né? Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu sei de muitas que já estiveram na minha vida, encarnadas, né? E hoje fazem parte da minha família espiritual, que já não estão dividindo o dia comigo, já não sentam na refeição. Nem por isso elas não estão na minha vida, né? A gente segue sempre juntos. E esses juntos muda, e muda o tempo todo. Então, se a gente olha os juntos só como materialmente juntos, a gente está pintando uma foto que vai nos deixar triste no futuro. Né? Mas se a gente consegue enxergar o filme e ver que é uma beleza extrema, essa oportunidade da gente conviver com quem a gente tanto gosta e que cada momento nos ensina, né,
para a nossa eternidade, esse ponto de vista eu acho mais rico. Eu consigo aproveitar que dia maravilhoso que a gente teve, que refeição maravilhosa que a gente teve. Ela já foi. Eu não sei se eu terei de novo mais um dia assim com essa pessoa, né? Então, vamos aproveitar o dia de hoje enquanto a gente tem essas pessoas do nosso lado. E ao mesmo tempo, aquelas que já passaram, né? Que a gente queria ainda estar do ladinho, né? A gente tem esse apego nesse mundo, nesse momento da nossa caminhada, nós somos esses seres apegados. E dói lembrar que a gente não tem mais essa pessoa do ladinho, assim. Ao mesmo tempo, eu posso ser grato também por ter tantas memórias, tantas lembranças, por ter acontecido tanta coisa boa, né? E eu ter aprendido tanto. E essa gratidão, né, ela transcende. Ela sai de mim e, como a Júlia falou tão belamente na prece, quem está do outro lado recebe esse pensamento, né? Tanto quem está encarnado, né, às vezes, não consigo ver a pessoa, não consigo ver essa pessoa porque estamos distantes em função da pandemia, estou numa cidade, ela noutra, ou ela já desencarnou e eu estou encarnado, né? Mas um bom pensamento, uma boa prece, através aí, físicas, né? Principalmente as físicas, e não existem barreiras para o amor e para os bons pensamentos. Eu estou lendo um livro recente que o Divaldo Pereira Franco publicou, né? Sobre a transição planetária, né? No rumo do mundo de regeneração, se não me engano é isso, no rumo do mundo de regeneração. E eu estava lendo ontem um trecho que falava, que me lembrou muito desse nosso evangelho de hoje. O trecho tratava de uma assistente de enfermagem que estava sendo acompanhada pelo grupo de benfeitores espirituais, né? Ela passou por algumas dificuldades no início da pandemia, perdeu o pai, perdeu o irmão, né? Perdeu. Eles desencarnaram em função do Covid e ela se via numa situação muito difícil, né? Estava enfrentando um momento muito difícil. E teve uma cena no livro que me chamou a atenção, que ela está bastante emocionada. Ela recebeu um elogio, um agradecimento de uma paciente. E ela ficou emocionada e ela foi sentar, né? E pensou muito no pai dela, que já havia falecido. E o pai dela está do outro lado, precisando de ajuda, né? Um espírito que desencarnou num momento de perturbação. Ele estava ainda passando por aquele momento de perturbação. E essa assistente de enfermagem está lá no hospital e faz uma prece pelo pai dela. Faz uma prece de coração, pedindo que ele esteja bem, né? Com muito amor no coração, pedindo por ele. E naquele momento a espiritualidade recebe aquela mensagem dela, enxerga esse pai que está de fato conectado a ela, né? Eles têm vínculos ali emocionais muito, muito grandes e encaminha o pai dela desencarnado para um tratamento numa casa espírita, né? Em que esse grupo está, né, tá trabalhando. Então, naquele momento, ela fez uma prece e bastou uma prece para que ela se sentisse melhor. Então, é isso aqui também que o Samson nos traz na leitura. É o quarto ponto que eu havia ressaltado. Se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Então, ela se sentiu melhor imediatamente naquela prece. E o pai dela também, porque ele pôde ser atendido pela espiritualidade amiga. Então, tem muitas frases que vocês estão colocando, né? Eu estou vendo passar, todas elas muito relevantes, né? A Fabiana colocou uma que eu acho fantástica, que é o espiritismo matou a morte. Né? Então, a gente, enquanto espíritas, ou se não nos dizemos espíritas ainda, somos simpatizantes do espiritismo, estamos aqui ouvindo uma mensagem do Evangelho no lar, o que quer que seja, nós compreendemos que há mais, né? Do que o que a gente vê com os olhos do corpo. A gente sente que só o que a gente vê não explica tudo. Que o mundo é, né? Que a gente é. Então a gente tem essa intuição de que existe vida após a morte. Que nós, né, vamos atravessar esse momento da morte e continuaremos existindo. Assim também é com os nossos entes queridos. Com aqueles que se foram. Mesmo aqueles que a gente julga que foram muito cedo, que foram na hora indevida. Ou qualquer que seja o nosso julgamento humano incompleto.
né? Vamos sempre lembrar que Deus, né, é que sabe. Deus é que sabe. E Deus é bom, sempre. Então, se aconteceu alguma eventualidade, se o nosso filho, irmão, amigo, pai, mãe partiu, é porque Deus sabe o que é melhor para a gente e para eles, né? Então, tenhamos essa fé no coração e vamos sempre orar, que a pessoa que está do outro lado vai receber, né, essa boa vibração. Era isso, Ju, que eu tinha para comentar. Obrigada, Emília. Obrigada, pessoal, pelos comentários. Prematuro, Emília, é só a nossa percepção aqui, né? Porque de prematuro, o desencarne, ele nunca é prematuro na visão espiritual. Sempre acontece na hora que tem que acontecer, não é cedo demais, assim, né? Acontece porque é permitido acontecer. Eu queria pedir licença para vocês para dizer que sempre que eu leio esse tema de morte prematura, eu me lembro de uma amiga muito querida que eu tenho o prazer de chamar de amiga, que perdeu as duas filhas muito cedo. Então eu quero deixar um beijo e um abraço no coração dessa minha amiga, porque eu não tenho como ler esse assunto e não lembrar dela, mas lembrar, Emília, no bom sentido, que ela foi um exemplo para mim, eu tenho certeza que para várias outras pessoas que convivem com ela, de superação de um momento de extrema dificuldade, a forma como está lidando ainda, né, como lidou e está lidando. Então eu quero deixar esse beijo para essa minha amiga que eu sei que está assistindo. E eu vou focar os meus comentários mais nessa questão de perdas prematuras, do sentimento da mãe perdendo um filho, que a gente sabe, quer dizer, eu não sei, né? Mas dizem que é uma das dores mais difíceis de se lidar, é uma das dores mais tristes, né? E eu separei para vocês um pedacinho do livro O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralta. Eu vou ler um parágrafozinho só, é bem curtinho, porque Emmanuel ele é sempre impecável, eu sempre falo isso, eu não canso de repetir, mas aqui ele foi além. Emmanuel diz o seguinte: nenhum sofrimento na terra será comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido que o caixão transporta para o grande silêncio. Então, Emmanuel é que fala a profundidade desse sofrimento que é. E depois, o que ele fala? O que tem que fazer, então, né? Com esse sofrimento que ele sabe que é difícil. Que se dilua a corrente de mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes. Então, aqui essa palavra ausente, né, Emília? A gente não perde ninguém, a pessoa só sai daqui de um plano material e vai para a vida verdadeira, a nossa vida espiritual. Então, a gente não perdeu ninguém. Aqui nem a Emília falou, né? A gente passou em certo momento a conviver com essa pessoa que vai deixar de conviver momentaneamente, porque essa pessoa ela vai fazer parte da nossa vida, da nossa família espiritual, então é só momentâneo. E a Emília falou muito da gratidão pelos momentos que a gente vive com essas pessoas amadas enquanto está aqui, né? Queria compartilhar com vocês, alguns de vocês conheceram meu avô, ele era da doutrina espírita, perdi esse meu avô recentemente, ele já era mais idoso, né? Então não foi um adolescente, uma criança, mas que eu comentei, sempre parece ser cedo demais, né, Emília? Não importa a idade. Sempre parece que é cedo a gente deixar esse ente querido partir. Mas a Emília falou da gratidão. Eu não consigo ficar triste pelo que aconteceu. Eu sinto muita saudade, mas tristeza eu não consigo sentir, porque eu tive o prazer de conviver com esse espírito que só deixou, eu não estou exagerando, só memórias boas, só sentimento de gratidão. Então não tem como pensar nesse ente querido sem sentir gratidão. Então não tem nem como ficar triste para essa pessoa ter desencarnado e estar num lugar melhor. E aí uma coisa que eu venho fazendo exercício recentemente para matar a saudade, né, Emília? A gente tem que achar formas de matar a saudade dessas pessoas que se foram do outro lado, né? E meu avô era da doutrina espírita, ele que introduziu minha mãe e eu para a doutrina espírita. Com certeza, na primeira oportunidade, ele vai continuar os trabalhos do lado de lá. Então, a forma que eu achei para matar essa saudade é na doutrina espírita. É fazer os trabalhos que eu sei que ele sempre gostou de fazer e que ele vai continuar fazendo. Isso nos é permitido.
E sempre que tem esses momentos de estar fazendo algo que lembra, de olhar um mar, olhar um céu, um passarinho, uma música, sempre fazer, parar Uhum. e fazer esse envio. A gente pode, é uma forma de oração, né, Emília? Você olhar para o mar, Sim. é uma coisa que me lembra muito meu avô, olhar para o mar, eu envio esse mar, esse sentimento para ele. Então Uhum. esses entes queridos, eles recebem essa nossa forma de carinho. É quando a gente fica em um momento de perturbação aqui, depois que o ente desencarna, eles também recebem esses momentos de perturbação. Então tá aí uma grande responsabilidade nossa que ficamos aqui, é que tipo de sentimento a gente está enviando para esses entes que a gente ama. O que a gente quer enviar para eles, né? A gente tem que, no Evangelho, ele traz a palavra, na verdade, que a gente deve respeitar e abreviar esse momento de Uhum. desligamento daqui da Terra Uhum. para o plano espiritual. A gente, encarnado, a gente tem essa responsabilidade de abreviar esse desligamento, não se atordoando, não tendo pensamentos negativos. Claro, a tristeza acontece, não tem problema nenhum, mas sempre tentar passar essa mensagem de que pode ir, de que Sim. acabou a missão Uhum. enquanto estava aqui, né? Para finalizar, então, não me prolongar muito, é, que o desencarne de crianças e jovens, principalmente, existem equipes preparadas no plano espiritual para acolher esse tipo de desencarne. Então, são equipes extremamente preparadas, são regiões, muitas vezes, que são afastadas aqui da Terra para fazer esse acolhimento, ter uma interferência menor neste momento de desligamento para facilitar, porque são mortes mais desencarnes mais difíceis, né, Emília? Sempre que é mais cedo, é Sim. mais inesperado e esse desligamento, ele normalmente se faz mais difícil. Então, existem equipes preparadas para isso. Os espíritos não estão abandonados ao acaso, né? Uhum. E bem importante também a gente lembrar, quando a gente desencarna, a gente continua sendo quem a gente sempre foi. Gostando das mesmas coisas que a gente sempre gostou enquanto estava aqui, não muda. Então, essa ligação que a gente tem com esses entes queridos que desencarnaram, ela não muda, a gente só para de ver. Assim, só Sim. morreu o corpo físico, a gente só não está enxergando, mas os gostos continuam os mesmos, as afinidades, os pensamentos, o carinho, a gratidão. Então, acho que isso é bem importante de Uhum. ter na mente. E eu vi que deixaram um comentário ali sobre a fé na vida futura, né? Isso é uma consolação que o Espiritismo traz pra gente, né, Emília? Tem momentos na vida que vai ser difícil de qualquer maneira, independente da sua crença, o momento vai ser difícil. Eu acho que esse momento de perder um ente querido é um desses. Vai ser difícil independente do que você acredita ou não acredita, vai ser difícil. Mas se você tem essa fé verdadeira na vida futura, nessa consolação que Jesus nos trouxe, fica um pouco mais fácil. O momento de sofrimento, ele parece que fica um pouquinho menor, né? Ele vai e volta, mas ele não dura tanto. Uhum. Você sabe que é momentâneo. Em breve, e Uhum. assim, gente, uma encarnação aqui é um piscar de olhos na eternidade. Vai ser rápido, daqui a pouquinho a gente já vai estar com eles novamente. Isso sem contar que a gente pode se encontrar durante o sono físico também, né, Emília? Sim. Quando Uhum. nos é permitido, tal, a gente pode ainda ter esse encontro antes de desencarnar, se encontrar com eles. Então, Sim. acho que essa consolação que o Espiritismo nos traz, a gente fala muito aqui, né, Emília, como é difícil, às vezes, o autoconhecimento. Várias propostas da doutrina espírita, elas são difíceis de Uhum. conhecer a verdade, nem sempre é fácil essa mudança que tem que ser feita. Mas essa é uma das coisas que eu brinco que compensa. Tudo que tem de difícil, essa consolação, ela existe, ela compensa toda a dificuldade, né? Assim, é só sentindo, eu acho, para saber. Assim, o coração, ele se sente confortado e apoiado por Jesus. Eu Sim. penso sempre muito em Jesus. Pode falar, Índia, que eu ia falar, desculpa. Não, eu só, na hora que você estava falando a respeito desse vazio e fica esse vazio, né? Me surgiram dois pensamentos. Primeiro, a produção soprou aqui no meu ouvido a classificação das mortes prematuras que ficou faltando, né? É eutanásia, tá? É a quinta classificação. E eu lembrei de um caso, né? Quando você falava de como preencher esse vazio. Primeiro que o luto, né, Júlia? Eu acho que é um conceito que todo mundo devia estudar, que todo mundo passa, né? Que as pessoas ao nosso redor passam e a gente aprender a respeito do luto
nos ajuda, nos auxilia, não só nos momentos que nós estamos passando, né, por luto, seja de perda de pessoas, quanto às vezes de mudanças bruscas da vida, a gente também passa por luto, isso está, né, dentro da psicologia humana, né, um processo de existem etapas nesse luto, tem etapa assim que a gente não consegue nem acreditar, tem a etapa da negação, tem uma etapa que a gente, uma vez que a gente acredita, parece que perdemos o chão, né? Então tem essas etapas aí, né, que a gente vai passando, são, se não me engano, 5 ou 7, não me recordo agora de cabeça, e a duração de cada uma delas varia de pessoa para pessoa. Então a gente precisa entender isso e respeitar também os outros. Não, o nível, acho que eu vou falar cobrança na falta de uma palavra melhor, né? Mas quando a gente conversa com a gente mesmo nesse momento de dor, é um tipo de conversa. Quando a gente conversa com o outro, tem que ser outro tipo de conversa, né? Porque a compreensão de cada um é diferente, mesmo pessoas que perderam a mesma pessoa, né? Vão sentir de formas diferentes, vão ter seus tempos, né? Cada um tem seu tempo de compreensão e a gente, como espírita, precisa, né? Teve um comentário aqui, né? Processo de aceitação leva tempo. É isso mesmo, né? A última etapa do luto é a aceitação. E mesmo depois da aceitação, fica esse vazio muitas vezes, fica para ser preenchido. E aí eu me lembrei de um outro livro do Divaldo, que é Vida em Família, se não me engano, em que ele relata como foi a perda da irmã dele, né? Que se suicidou. E que para preencher o vazio da falta que ela fazia na vida dele, ele iniciou um trabalho em homenagem a ela. Então ele dá a sugestão, né, de fazermos para outras pessoas, de preferência pessoas até em situação de risco social, pessoas carentes, ou mesmo para pessoas que a gente conhece, para amigos, para pessoas do nosso convívio, aquilo que a gente gostaria de estar fazendo pela pessoa que se foi. Então, não tem mais essa pessoa para ter as trocas que tinha, ou para, né? Vamos ocupar esse espaço, né? Ainda que não vai encaixar perfeitamente, mas Vivências do Amor em Família, isso mesmo, Fábio, obrigada, do Divaldo Franco. E ele traz, então, que ele começou a distribuir cestas básicas e alimentação, refeições, para moradores de rua em Salvador. E foi nesse trabalho, em homenagem à irmã dele, que surgiu ali os primeiros passos do que depois veio a ser a Mansão do Caminho. Né? Então ele dá dor da falta da irmã, do luto da falta da irmã, ele transformou num trabalho de caridade que hoje ajuda centenas de milhares, né, de pessoas, milhares de famílias lá naquela região. Então é muito bacana a gente ver que às vezes dessa dor pode surgir um fruto também, né? A gente conseguir pensar nisso, né? Que não estamos sozinhos, tem outras pessoas passando por isso, né? A gente vê muitos casos, né, de mães que passam por essa dor do luto de perder né, um filho, uma filha, enfim, se associando a causas, né, para atendimento de outras mães, para atendimento ou mesmo educação a respeito da doença que levou, né, o pequeno, a pequena. Então, de fato, né, a gente ressignificando, né, acho que é o ressignificar, porque no final das contas, né, tarefa. A gente está aqui para fazer o bem e para evoluir. Então, mesmo na dor, a gente pode encontrar terreno fértil para isso. Era isso, gente. Essa Ju, quer dor, fazer mais algum comentário? Você comentou que essa dor pode se transformar em algo bom, né? Não só pode, como deve. Acho que qualquer tipo de dor e sofrimento que a gente tem na vida pode ser pequeno ou algo maior. Ela acontece justamente para a gente ter essa ressignificação do que a gente está fazendo e que a gente pode transformar em bom. Então, todo tipo de dor, ela deve sim ser convertida em algo bom. Não quer dizer que vai precisar, por exemplo, fazer um trabalho assistencial, não necessariamente esse tamanho, mas às vezes a gente ajudar um parente em casa, uma outra pessoa, que às vezes uma mudança na nossa vida, o desencarne de alguém muda toda uma estrutura, uma organização familiar,
E é ali que você pode ajudar, ali você vai poder estar sendo útil. Então essa ressignificação, essas dores, elas sempre vêm para mostrar alguma coisa pra gente, né, Emília? Então parar e fazer essa reflexão, claro que não tem que ser no mesmo momento, né? Isso leva tempo, que nem você comentou. Eu já ouvi várias vezes, e eu já senti isso também, Emília, de espíritas, que quando acontece perda de entes queridos e se veem tristes e chorando, logo após, assim, se sentem culpados, né? Nossa, eu sei que não acaba, eu sei que a vida continua, eu sei disso tudo e tô aqui chorando, não posso. Pedem desculpas, às vezes, por estar chorando por causa de uma perda de um ente querido. Isso é um tabu que tem que ser cortado. O sofrimento, essa tristeza, né? Ela é Sim. natural e ela é essencial, ela é necessária. Tu não pode cortar e internalizar isso e não colocar para fora. O que só não pode acontecer é a revolta frente ao que aconteceu, que é diferente. E essa tristeza, ela não pode durar para sempre. E a perda da Claro que esperança, né, Ju? Eu acho que lembrar que, né, lembrar de Jesus, né, enfim, e ter o apoio da doutrina e buscar essa ajuda. A gente não está sozinho, a Fabiana lembrou bem o atendimento fraterno. Tudo bem, gente, tudo bem que dói. Dói. E passam anos e continua doendo, né? Faz parte, a gente sente saudade, né? E às vezes a saudade aperta, não sei muito bem o que fazer com essa saudade. Vai lá no site, pede o atendimento fraterno, né? A gente tem aí de segunda a sexta amigos da casa, né? Se revezando nas conversas, amigas, né? Aquele abraço, às vezes, virtual que seja, que a gente está precisando, a gente consegue lá. Né? A efc.org.br, é só entrar no site e pedir ali no chat, tá? De segunda a sexta tem esse atendimento. era isso da minha parte, Emília. Obrigada, Ju. É um tema, né, que é um tema que a gente pode ficar aqui conversando bastante tempo, né, sem pretensão nenhuma de esgotar, né, realmente Regina colocou uma ferida que às vezes sangra, é isso mesmo, né, mas vamos converter essa saudade em esperança, em fé, né, em agradecimento a Deus, porque a gente não sabe o filme todo. Né? A gente não sabe o que poderia ser, né? E certamente, né, se aconteceu, o desenlace foi por um motivo maior. Então vamos nos encaminhando para a nossa prece final e vamos agradecer a companhia dos nossos amigos espirituais, benfeitores, nesse Evangelho no Lar de domingo, agradecer a participação dos nossos amigos que estiveram aqui presentes, comentando, acompanhando, emanando boas energias. Estejamos todos juntos, então, em prece, por aqueles que já se foram, pelos nossos familiares, que já fazem parte, né, da nossa família espiritual, que já estão do outro lado, no nosso mundo de origem, na pátria espiritual. Que eles sintam essas vibrações de amor e saibam que a saudade é uma saudade sadia, uma saudade com muita fé e certeza de um reencontro. Que eles se sintam abraçados por nós e que possamos também emanar boas vibrações, energias a todos que nesse momento passam pela dor, pelo sofrimento, pelo luto, que estão atravessando um momento de se despedir de seus familiares, tantos que se despediram da Terra nesse ano que passou, muitos em função da doença que acomete e causa pandemia, o Covid-19, e outros tantos que se veem finalizando a sua jornada nessa encarnação na Terra, mas que não é o fim da jornada, é apenas o começo. Que eles encontrem a paz, que eles encontrem braços amigos do outro lado e que aqueles que aqui ficam encontrem também a consolação, possam, em momentos de prece, se reunir e, se assim for a vontade de Deus,
que no momento do sono também ocorram as reuniões, que muitas vezes são tão consoladoras para nós que ficamos ainda. Agradecer mais uma vez por esse momento e a certeza de estarmos juntos novamente na semana que vem para mais um Evangelho no Lar. Obrigada, Jesus, e que assim seja. Boa noite, Queridos, Emília. obrigada. Boa noite, Ju. Tchau, tchau. Até semana que vem.